Sejam todos bem-vindos a essa nossa videoaula. Hoje eu falarei sobre o comando stretch, que é o comando esticado AutoCAD. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui um cômodo de uma planta e o que eu quero fazer? Eu quero aumentar esse cômodo aqui. Nós temos um comprimento de 80 unidades e eu quero aumentar esse cômodo para 89 unidades. Todavia, ele vai ter que ter a mesma profundidade que é de 50 unidades. O comando stretch, ao contrário do comando scale, o que acontece? Ele só aumenta em uma determinada direção. Todavia, o scale, que nós vimos em uma outra videoaula, ele aumenta o objeto em todas as direções dele, seja ela no comprimento ou na profundidade, de acordo com o fator de escala. Como é que a gente acha ele? Pelo teclado digita a letra S, ele abriu ali a opção Stretch para nós, ou aqui no menu Modify, ele aparece aqui exatamente à esquerda do comando Scale, com essa posição que está aqui. Então nós vamos clicar no comando Scale, no comando Stretch. O que eu quero fazer? Eu quero esticar essas duas linhas horizontais aqui. As horizontais aqui desse quadrado de 80, desse retângulo de 80 por 50, e desse aqui que é desse de 51 de comprimento. Então o que vocês pensariam em fazer? Então, se são só essas linhas, eu dou um clique nela com o botão esquerdo do mouse, dou um clique nas duas de baixo, ligo o ortogonal, aperto Enter, por ele ser um comando de edição, para confirmar, clico dentro aqui desse retângulo que aqui está, e aí, gente, o que vai acontecer? Se eu, por exemplo, aqui digitar as 9 unidades que eu almejo esticar esse objeto, ele simplesmente não esticou. O que ele fez? Ele moveu aquelas linhas. Por que isso aqui ocorreu? Isso ocorreu porque o comando stretch, ele é um comando que ele só funciona com a seleção crossing. Então vamos digitar U para nós voltarmos. Eu vou entrar nele novamente, digita a letra S. Como eu falei, ele só funciona com a seleção crossing. Como é que a gente faz essa seleção? Primeiro eu coloco o meu cursor à direita e acima aqui do meu objeto, dou um clique com o botão esquerdo do mouse e movimento a minha janela da direita para a esquerda. A atenção que eu chamo é a forma da seleção. Ou seja, o que acontece aqui? Para a gente aplicar o stretch, o que tem que estar nessa janela verde? A janela verde, que é a seleção crossing, onde ela esbarrar, ela vai selecionar. Mas o que acontece? Quando eu estico ou eu encolho um objeto, as linhas que vão movimentar, elas têm que estar toda ela dentro da janela verde, conforme o que está sendo apresentado aqui no vídeo. Então, essa é a janela que realmente vai nos proporcionar a esticada, o aumento desse objeto na direção horizontal em 9 unidades. Clico com o botão esquerdo do mouse, observa que tudo aquilo ali foi selecionado, porque eu estou trabalhando com a seleção crossing, que é a seleção chamada chiclete. Aperto Enter para confirmar a seleção e a barra de comando ela pede o ponto de base. Uma vez que eu estou com o ortogonal ligado, basta que eu dê um clique em qualquer lugar da nossa tela. Então, se eu der um clique aqui dentro ou aqui fora da figura, ele vai fazer a esticada ou a encolhida daquele objeto. Então eu dou um clique aqui fora, movimento o nosso mouse para a direita. Agora sim eu verifico que o meu objeto está sendo esticado ou encolhido se eu movimentar meu mouse para a esquerda. Então, enquanto eu quero aumentar meu objeto em 9 unidades, então eu digito 9, aperto Enter. Agora aqui eu tenho um cômodo de 89 de comprimento e 50 de profundidade. Com o PAN, vamos puxar a nossa tela para cima. O que acontece aqui? Eu agora
eu vou manter o comprimento do meu objeto, o comprimento do meu cômodo, que isso aqui seria uma planta de 2 cômodos. E o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha profundidade em 5 unidades. O que vai acontecer? Quando eu aumento a profundidade em 5 unidades, o que vai ficar fixo na hora da gente selecionar o stretch? O que vai ficar fixo aqui, que vai movimentar, são as linhas horizontais. No caso aqui, é a horizontal superior, que é de 80 unidades, e essas duas aqui de 20 e 51. Ou essas daqui, ou aqui embaixo, tanto faz, ou um ou outro. Então o segredo do stretch é a forma como a gente vai fazer a seleção. O que vai ser aumentado são as linhas verticais em 5 unidades. Então vamos lá, comando stretch, aqui no menu Modify, eu clico com o botão esquerdo do mouse. Vocês observam que ele é um comando de edição, ele pede a seleção do objeto. A seleção tem que ser a seleção crossing, ou seja, a janela tem que ser aberta da direita para a esquerda. O que eu vou fazer? Como eu quero esticar as linhas verticais, e essas duas linhas horizontais aqui, essas 3 horizontais, a de cima e essas duas aqui, elas vão se movimentar à medida que eu estico ou encolho o objeto. Então essas horizontais aqui, todas elas têm que estar dentro da janela verde, que é a janela cross. Então eu posiciono meu cursor aqui à direita e acima do objeto, clico com o botão esquerdo do mouse, solto e movimento o meu mouse para direita, para esquerda e para baixo. E aqui, gente, eu tenho a seleção crossing para fazer o comando stretch. Vocês observam que o que acontece? A seleção crossing, que é a seleção chamada popularmente de scratch, onde ela encostar vai selecionar. Nesse caso, as linhas verticais, basta que ela toque que ela já vai selecionar. Só que para o stretch funcionar, as horizontais que vão se mover, elas têm que estar toda ela dentro da janela cross. Então eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse. Vocês observam que tudo aquilo ali foi selecionado. Aperto Enter para confirmar a minha seleção. A barra de comandos, ela pede aqui a especificação de um ponto de base. Uma vez que o ortogonal está ligado, basta que eu clique em qualquer ponto da minha tela. Então eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse e vou movimentar ele para cima, se eu quiser esticar, para baixo se eu quiser encolher. Nesse caso, como eu quero esticar em 5 unidades, digito 5, aperto Enter. E aqui, gente, eu aumentei o tamanho do nosso cômodo em 5 unidades. Esse é o comando stretch, que diferentemente do comando scale, nós vemos aqui, ele aumenta em uma determinada direção. Agradeço a todos pela participação e até a nossa próxima videoaula.